Aprenda a ser forte como sou, em nome da mãe. Aprenda a ser grande de uma em nome do irmão. Aprenda a ter virtudes de uma cristã. Jesus é a mãe, o pai, o filho, o irmão celeste, ó mestre, sou o universo, dentro do universo, na família, na caminho do milênio, amor. Música serena no nosso coração. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Hoje nós teremos como estudo pensamentos. Nosso irmão Pedro vai conduzir o estudo para nós. Espero que todos aproveitem bem os estudos, né? Que a gente possa sair mais enriquecido daqui, com mais propriedade para seguir o caminho do bem, seguir os passos de Jesus, buscando uma vida futura melhor, buscando melhor nos situados, unindo aos bons espíritos, e principalmente junto a Jesus, que é Deus. Alguém pela primeira vez na casa? Sejam bem-vindas. Procurem aproveitar bem os estudos. Procurem tirar as dúvidas, não saírem da casa com dúvidas, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Se o Pedro não conseguir responder na hora, provavelmente alguém vai poder ajudar, ou então depois ele vai estar vendo outro. Mas não devemos sair da casa em dúvida. Vamos, então, nos prepararmos, né, com a nossa prece inicial para o início dos trabalhos da noite. Vamos pedir ao Divino Mestre que nos ampare, nos dê força, nos conduza no caminho do bem, que possa nos ajudar a estar sempre praticando o amor, a caridade, buscando serenar os corações que estão à nossa volta, diminuindo a violência, diminuindo a desarmonia, que a gente possa ser um ponto de harmonização dos ambientes, em todo lugar em que estejamos, que possamos ser úteis, possamos servir, fazer um pouco do que Jesus fez por todos nós. Ele que tanto exemplo nos deu, que possamos absorver um pouco disso e usar no nosso dia a dia. Seja conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Vou passar então a palavra para Pedro, para que ele possa conduzir os trabalhos dos estudos para nós. Meus irmãos, minhas irmãs de Ideal Espírita, uma boa noite a todos, aqueles que ainda me encontrei, faço agora de forma coletiva, e gostaria de falar de nossa alegria de estar participando desta casa, apresentando esse trabalho pela primeira vez, né? A gente já apresentou os trabalhos, muitas casas, mas a gente está tendo essa oportunidade, e isso para nós é motivo de alegria, por causa da oportunidade de trabalho. Nós estudamos Espiritismo, sabemos bem disso,
e muito especialmente também pela confiança da casa. Aqui presente comigo também a minha companheira, a minha esposa, e nós estamos fisicamente participando dessa casa Miramês há menos de 2 anos, né, e a gente já está engajado em várias tarefas. No meu caso, vocês vão me encontrar aí na tarefa do passe, vão me encontrar na reunião de vibração, às quarta-feiras, né? E só eu também, através do programa Terceira Fraternidade, que um dia a gente fala sobre isso, fornece o sabão que a casa usa nas cestas, né, fornecida às pessoas que recebem. A gente gosta de falar desse assunto porque para nós é um caso de orgulho, sim, dado a tranquilidade da dizer desse trabalho. Só nesse ano nós entregamos 1000 quadros de sabão para essa casa através do programa Terceira Fraternidade, que depois a gente fala sobre isso. Me apresentando melhor, vocês já têm o meu nome ali, né? Alguns já me conhecem, na verdade, né? Como eu gostaria de falar antes disso, eu me sinto muito tranquilo para estar aqui hoje, para falar com vocês. Por quê? Porque nós estamos em família, né? E em família fica mais fácil, né? Colabora, né? Nas vibrações, nos pensamentos e na recepção. Por que eu falo isso? Porque, conforme eu já disse, há menos de 2 anos nós chegamos a essa casa, né? A gente veio de outros, né? No meu caso, eu tenho 34 anos de estudo na Seara Espírita, mas a gente frequentava o Jefa. A gente mudou aqui para perto e há menos de 2 anos estamos aqui e a casa nos acolheu maravilhosamente bem, abraçou, ofereceu oportunidades e a gente sente muita vontade. Por isso, podemos dizer que estamos em família e também podemos dizer dessa forma por quê? Porque se eu não estivesse em família, eu teria reencarnado, por exemplo, na Inglaterra. Então, se a gente puxar a nossa fichinha aqui, de uma certa forma, a gente tem uma ligação ou vai ter para o futuro, né? E continuando falando sobre a nossa pessoa, eu sou Pedro Augusto Martins de Paiva e já falei um pouquinho sobre essa situação aí, e hoje nós vamos trazer esse tema, o pensamento. Por que o pensamento? Eu vou explicar com 2 condições, com dois diferenciais, vamos dizer dessa forma. O Mendes, né, através do Marcelino, mais uma turminha aí, diz eles que descobriram sei como, cismaram e me convidaram para o trabalho. Eu não havia falado nada. Aí eu propus para o Mendes, olha, eu vou apresentar um tema que eu já apresentei em outra casa, e se você gostar, eu já queria passar outros, você analisa e a gente continua, né? E eu já apresentei esse tema em outra casa e eu gostei muito da matéria. E esse tema surgiu de onde? Esse tema surgiu do livro Saúde. Vocês, se eu continuar trabalhando como expositor, vocês vão observar que eu sou um bom vendedor do livro também, tá? Do livro Saúde, aqui do Miramês. Esse livro ele é sempre receitado nas reuniões de tratamento, né? E é sempre assim, o espírito coloca lá, geralmente o Carlos que me atendeu, coloca assim, leia de capa a capa. E eu não desafio, porque a palavra correta não é essa, mas eu convido vocês a quem não leu, leia e descobrir se tem um capítulo mais importante que o outro. Mas eu fiquei maravilhado com o capítulo Saúde, que são 2 que tratam no livro, e o que mais embasou esse livro é o capítulo Pensamento Gerador. E eu já apresentei de 2 a 3 comentários, né? Um chama de palestra, sobre pensamento. Nesse caso, nós não vamos falar nada de obsessão, vamos falar da geração de pensamento. Mas eu apresentei um pouco tempo atrás que fala sobre nossos pensamentos, que mostra muito bem isso, como que é a espiritualidade que trabalha com a necessidade de auxílio evangélico, né? Que a gente chama de uma forma mais, com outros nomes aí pejorativos. Eles usam essa condição para adentrar nossas casas, os nossos lares e por aí afora, nós sabemos, né? Essa questão de... o outro estudo chamava Nossos Pensamentos. Ele está embasado no livro Os Dragões. Alguém aí deve conhecer esse livro, tá? É um livro fascinante, da Dona Maria Modesto Cravo. Então, nesse caso aqui, se qualquer uma pessoa que tiver facilidade de trabalhar com exposição, igual algumas casas tem um estudo do Mildinho, ele pega um tema desse aqui, ele consegue falar 1 hora só com aquele slide ali.
Eu gosto muito de apresentar com slide, por quê? Porque a gente, por exemplo, chega aqui com um livro aqui, começa a ler, e aí lê, alguma pessoa desvaga um pouquinho, o outro perde, não ouve bem, coisa e tal, e a mensagem não fica bem passada. E aqui eu pego aqui, eu costumo jogar lá, chamar atenção ali, e todo mundo acompanha, todo mundo, vamos dizer assim, fica alerta, e a mensagem é bem passada. E nós, para isso, rogamos ao Mestre Jesus toda a assistência, conforme já foi feita na prece inicial, para a assistência direta a nós e a todos aqui presentes, né? No passe Rede Vivo, na compensação e na assistência para a nossa sequência de trabalho. E assim deve ser todo o trabalho espírita. É um convite que eu faço a todos. Todo mundo tem condição de estar aqui, basta que você tenha o conhecimento em condição de fazer isso aqui, mas o principal de estar aqui é boa vontade em oração. É claro que a preparação é fundamental. Não tem como você não ter a preparação para o estudo, ou você não ter uma condição e apresentar. Mas todos podem e devem, e se não estão ainda, é bom começar a pensar nisso, porque é sempre uma oportunidade de trabalho e é um divisor de conhecimento, é a gente estar em família realmente. Falando aqui dessa figura aqui, nós vamos observar que aqui tem, observem para vocês verem, nesse crânio aqui tem várias luzinhas acesas, né, brilhando aí, e uma maior aqui. Na questão de passe aí, você estuda isso aí como sendo chakra frontal, né, ou chamado por muito de terceiro olho, terceira visão, alguns chamam de forma diversa. Mas o certo é que aqui tem essa informação aqui que a gente começa a pensar assim, ou perguntar, o pensamento nasce na cabeça, no cérebro? O pensamento é um atributo de quê? De onde ele vem? O que ele causa? Como funciona? Né? E isso, de uma certa forma, a gente não domina bem. E eu costumo muito falar em uma pequena, o Brasil, o país que tem mais espírita, e numa pequena parcela, 3,5 segundo o último censo, se não me falha a memória, só dentro da casa espírita você consegue dominar um assunto como esse aqui. O resto você vai ficar perdido, você vai ficar em depressão, você vai chamar de outros nomes e vários outros, mas na casa espírita você tem subsídios, você tem recursos, você tem livros, você tem explicações, você tem situação em que embasa e que traz uma informação que verdadeiramente coloca a gente para ter certeza da realidade. Conforme eu disse, no estudo miudinho, que dessa casa acho que ainda não tem, mas um expositor consegue falar 1 hora sobre só essa figura. Isso aqui foi tirado na internet, em uma página que o nosso estudo está todo embasado de pesquisa, chama Momento Espírita, que foi tirada essa figura. E eu vou apresentar para vocês aqui, quem não conhece, o livro Saúde, para que vocês procurem na biblioteca aí e adquiram. Porque se a espiritualidade só receitou para os que passam no tratamento, eu estou receitando, eu estou indicando. Tem na biblioteca, para empréstimo e para compra, e é fascinante esse livro, tá? E também está embasado no livro Pão Nosso, que não tem como não ser, e um livro que nós passamos a estudar com afinco, que é os chakras, né, que tem um pouquinho sobre isso aí, que a gente vai ver um pouquinho, e é bom dominar essa questão de chakra, porque a nossa caminhada, enquanto espíritos encarnados, está todo voltado nessa questão. Nós não vamos falar sobre isso aqui, que é um assunto bem amplo, e é melhor deixar para uma outra situação. Mas, então, vamos continuar. Então, nós temos lá aquela máxima lá, que pensar é criar, que nós sabemos que é de Emmanuel, está no livro Pão Nosso, e nós vamos chegar ao seguinte, essa figura, todo mundo encontra ela na internet a hora que quiser. Essa figura foi muito estudada no curso de passe recente que nós tivemos aqui, e eu peço que não fiquem muito presos a ela, só no que eu chamo a atenção, que nós vamos falar sobre isso no futuro, lá na frente. Então é o seguinte, nós vamos observar que é o espírito, está aqui tem um quadro aqui, escrito perispírito,
corpo mental, que é o nosso ponto de foco, que a gente chama atenção, que nós vamos falar muito dele, corpo mental, e esse corpo mental ele vai trazer essa questão de corpo espiritual, duplo, etérico, né? E corpo físico que está fora do quadro aí, que é o nosso macacão aqui, propriamente dito, igual eu gosto de falar, né? Então nós vamos chamar a atenção ao seguinte: a gente vê nos livros espíritas que por forças de entendimento, de linguagem de nosso ponto evolucional, a gente não consegue definir um espírito ainda como a melhor informação, segundo os espíritos, é como se fosse uma luz, né? Mas não é isso só. No curso de passe foi falado muito sobre isso também. Mas vamos focar nesse quadro aqui, em corpo mental, e observar que o corpo físico está fora dele, e nós vamos trazer aqui, vamos observar essas sequências de troca de informações aí. Então vamos lá para o próximo. A mesma coisa, vamos passar rápido, vamos observar que aqui só está o corpo chamado mental, que nós chamamos a atenção, que vai estar perispírito, duplo etérico, corpo físico. Então o corpo físico, nós vamos ver que tem uma diferença de informação passadas aqui, ó. E nós vamos observar que tem esses cones aqui eles são diferenciados, a gente vai ver que tem isso aqui, isso é uma matéria para uma outra oportunidade, com pessoas, penso eu, que muito melhor preparado do que eu, que é um assunto que dá muita pergunta e é necessário muita informação para passar. E ali tem o corpo físico propriamente dito, né, que ele chama atenção, é para vocês verem, corpo físico, plexos nervosos, né, que é onde está o X da questão no passe. Aí volta de novo praticamente a mesma gravura, mas é só para a gente gravar. Observe que continua o cone aí e continua o corpo físico. Só que aqui dá para a gente observar o seguinte, que aqui ele vai ter, a gente vai observar uma situação diferenciada. Vamos ver no próximo. Não apareceu no vídeo, nesse aqui não, na explanação lá, mas é porque aí vai aparecer os nossos órgãos, né? Um lado tem os cones, do outro lado tem o cone também, do outro lado tem os órgãos, que vai fazer essa ligação, mas isso aí não é de firmar. Vamos para o próximo. Essa palavra, esse tema aí, penso, logo existo. René Descartes, um filósofo e físico francês, nós sabemos disso, e a gente chama atenção para isso aqui, penso, logo existo. Eu vi mesmo aqui nessa casa aqui uma pessoa falando uma vez que essa frase é atribuída a Sócrates, né? E na verdade, é René Descartes, a gente pesquisou sobre isso aí, e de Sócrates é outro, inclusive, o Haroldo Dutra traz essa frase do Sócrates, que é aquela sei que nada sei, e ele contestando ela, Haroldo Dutra, falando que não é realmente dele. E por isso que eu chamo a atenção para vocês aqui, que é uma característica minha, é o seguinte, que em casa espírita, e um espírita, ele não leva para casa exatamente o que ele ouviu e concorda, ele pesquisa, ele continua, se ele gostou, ou seja, porque fulano de tal falou, não quer dizer que seja verdade. A verdade nossa, o espírita que manda no espírito, o que faz a diferença no espírita, ou qualquer religioso, mas muito, aqui na casa espírita nós falamos de espírita, é a pesquisa. O espírita, por excelência, não engole goela abaixo. Ele busca, ele questiona. Esse é o diferencial. Por que falou? Por que é assim? Por quê? Um dia nós podemos falar sobre o meu caso, quando eu cheguei na casa espírita e por que exatamente. Então aqui é outra questão muito interessante, né, que eu coloquei isso aqui só para a gente discutir sobre isso aqui. A gente tem que cadenciar o tempo, porque é muito slide, e eu quero, os últimos são os mais visados por mim. Quantos pensamentos temos por dia? Então, estudiosos falam entre 60 mil a 95 mil. É uma coisa absurda, né? 60 mil a 95 mil pensamentos por dia. Aí, lá no site, que é o Momento Espírita, uma revista Espírita, outro momento, fala o seguinte, que enquanto a gente estava vendo naquela mensagem, a gente pensou de 200 a 330 vezes, né? E é uma coisa grande. Então, tem eu não vou trazer aqui, por causa que eu estou observando o tempo aqui para me controlar, tem uma universidade da Califórnia que fala em 70 mil pensamentos dia. Isso, lado da ciência. Mas a Joana de Ângeles fala em 60 mil
ou mais. Eu não vou ler ali porque eu estou observando o tempo aqui, estou cadenciando, se precisar a gente volta. Aí ela fala na fala dela, o seguinte, no escrito que a gente leu, que ela fala de 60 mil e ela deixa uma ou mais. Ou seja, essa questão de 95 mil, a gente pode chegar nela, sim, né? Porque isso aqui é uma pesquisa feita embasado em situação espírita, né? A gente perguntou quantos pensamentos tem no âmbito espiritual. Então, é uma coisa assustadora, não é? Imagina, se você pensa, é muita coisa. Imagina 60 carros um atrás do outro. Imagina você contando 60 palitos. É muita coisa, mas quem somos nós, né? Aí, o que é o pensamento segundo o Espiritismo? Nós vamos ler isso aqui rápido, mas vamos chamar atenção para a primeira e para a última. Nosso pensamento segundo o Espiritismo, nossa identificação, é o corredor de nossas emoções, vamos dizer assim, é o corredor, vamos imaginar aquele corredor que passa, que encaminha, né? Que é livre, é o corredor de nossas emoções, né? Nós poderíamos falar mais disso aí, mas vamos ficar nessa situação aqui, por causa do tempo. Determina o nosso estado mental, a gente vê tanta doença aí atribuída à situação, né? Qual expositor que não fala muito sobre isso, ou que não traz informações sobre essas questões atuais que nós estamos vivendo, vivenciando, que está ligada ao nosso comportamento, que nada mais é que o nosso pensamento. O terceiro, determina nosso estado mental, e o quarto, determina nossas ações. Começa a nascer o problema aí. Determina nossas ações. Vamos para frente que vai clarear lá na frente, a gente melhor fala. Principal atributo do espírito, que é o princípio inteligente. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O principal atributo do espírito, que é o princípio inteligente. Nós vimos naquela primeira imagem lá que eu chamei a atenção para o espírito, que estava fora do quadrado, o princípio inteligente. E ele fala que é o principal. Nós vamos ver isso lá na frente, bem explanado. Por que ele fala que é o principal atributo do espírito, que é o princípio inteligente? Né? Nós, na casa espírita, já tem muita noção do que é o espírito. Agora está falando lá e nós já sabemos disso, de coisa salteada, né? Eu quero falar do último, que eu quero muito chamar a atenção dela. Pelos nossos pensamentos, somos identificados no mundo espiritual. Que eu falei, que vamos prestar atenção no último e no primeiro. Nossa identificação. Quem aqui, ou seja, alguém já deve ter ouvido, né? Que eu tenho uma característica quando eu falo também, que eu não gosto muito de perguntar e o pessoal responder, porque a pessoa não sabe o que eu quero escutar, né? Então eu costumo perguntar e eu mesmo respondo. Então eu pergunto e respondo. Quem aqui que nunca ou já ouviu de uma certa forma aquela fala que fala assim, que digas-me com quem tu andas, que eu te direi quem tu és? Na casa espírita pode falar assim, digas-me o que pensas, que eu te direi com quem tu andas. Está ali no primeiro. Lá no último, esse é complicado, gente. Essa é a bendita máscara tão falada na casa espírita. Pelos nossos pensamentos, somos identificados no mundo espiritual. Então a gente pode fazer o que quiser aqui. Chegou lá, você aqui, olha, porque você não tem como sair dessa situação. Pelos nossos pensamentos, nós somos identificados lá. Não tem como sair. Não tem como. É seu carimbo, né? Vamos dizer dessa forma. O que é o pensamento? Nós vamos passar aqui rápido. Então, aqui são algumas definições que a gente trouxe, o que é o pensamento. Pergunta, vocês vão ver que criar, que no primeiro slide lá de Emmanuel, é uma definição de pensamento por Emmanuel. Tem a definição por Joana, tem a definição por André Luiz, que nós temos anotado aqui, mas eu acredito que não vai dar para chegar lá. Mas a gente não precisa falar, que alguém aí vai pesquisar, nós já falamos para fazer isso, né? E para a gente continuar pesquisando, seria bom chegar em casa e pegar um livrinho lá, ou a internet, e estudar lá, segundo Emmanuel, segundo André Luiz e por aí afora, o que é o pensamento, cada um define de uma certa forma. É a mesma coisa de mim trabalhando aqui. Eu trago esse trabalho aqui, 10 pessoas que trouxer o mesmo trabalho vai trazer de uma forma diferenciada. Tá? O assunto é muito amplo. E é muita coisa, a gente só trouxe aqui ligeiras pinceladas. E digo mais, falei de internet, que quem quiser consultar na internet, chamo atenção para isso.
Internet é uma maravilha. Não dá para a gente imaginar sem internet, né? É uma conquista. Mas não confie 100%, tá? Eu tenho, só nesse estudo aqui, né, que eu fiz o trabalho em outra casa, eu acrescentei outros slides por causa do tempo, que lá eu apresentei em torno de 35, 40 minutos, eu fiquei com medo de não dar tempo aqui. A gente encontra contradições. Então, na casa espírita, no movimento espírita, e todo mundo que trabalha com responsabilidade, ele busca fontes seguras. Ele busca livros. Vocês vão observar que lá no final do slide eu tenho minha fonte de pesquisa, mas se eu voltar a apresentar outros trabalhos, eu costumo trazer dentro do slide a referência dos estudos que eu busquei. E esses estudos precisam ser dentro de livros também idôneos. Quem esteve aqui no domingo próximo passado viu o Marcelino falando sobre isso, né? Existe classificação de livros, onde tem o clássico, tem o básico, tem os subsidiários, e depois de um certo movimento, como o Marcelino trouxe, apareceu uma enxurrada de livros aí, cada um com informação. É certo? Não sei. Compensa? Não sei. Isso aí não cabe a nós. A gente tem que tomar muito cuidado e, se quiser ser seguro, vai lá. Primeiro em Kardec, depois você vai na sequência de Manuel, André Luiz e por aí afora. Ernesto Bozano, subsidiário, as clássicas, né? Uma informação rápida que não dava para mim falar, mas eu vou falar o seguinte. Na União Espírita Mineira, tem uma equipe só para revisar livros que chegam, principalmente os lançados. Os que podem ir para o público ou não. O livro, tem um expositor que fala isso, que o livro Violeta na Janela recebeu, acho que 60 e tantas reprovação de contradições, mas eles decidiram colocar no mercado porque ele era um livro que trazia uma autoajuda muito grande e eram coisas que não comprometiam tanto. Agora, nós precisamos até o seguinte: você vai em Allan Kardec, não tem chance de você estar errado. Então, essas obras aí precisam ser embasadas. Então, cada caso é um caso. Então, o que é o pensamento? É a faculdade de refletir de forma lógica ou não. Força criadora, construtora que molda a matéria, organizando formas abstratas ou concretas que, juntamente com a vontade, organizam e constroem nossos objetivos. Nós vamos ver isso lá na frente, essa questão de vontade de organização. E concretas aí, abstrata, nós sabemos, né? Concreto é uma coisa definida, uma coisa que a gente sabe o que é bem, né? Eu costumo trazer pesquisa do significado para clarear mais, e abstrato é aquilo que vamos dizer assim, para andar mais rápido, ao contrário de concreto, né? Frágil, que não por si sustenta, né? Eu quero chegar naquela próxima. Aí nós vamos falar qual é a força do pensamento. O pensamento é uma energia viva, capaz de criar, volta lá no primeiro slide, vamos lembrar dele, capaz de criar vibrações. Casa espírita, falamos demais de vibrações, né? E a gente sabe que é fator determinante, né? No passe, na reunião mediúnica, aqui, na sustentação, em todos os momentos, né? Essas vibrações aí, ela vai estar em todo momento também na nossa vida, que repercutem em todo o universo. Vamos lá para as obras de André Luiz, que vai falar daqui a um pouquinho sobre 2/3 da humanidade. A gente conhece aquela passagem daquela névoa lá, que são pelos pensamentos do corpo humano, né, dos humanos, que André Luiz, com aquelas caravanas, tem que fazer aquele esforço para passar por aquela névoa que é pesada, onde ele pede orações, essa situação toda. Então, nós vamos ver isso aqui, essa questão de vibração, ela é fator fundamental, né? E a gente precisa preocupar sim com ela, e é uma realidade da nossa casa. O que você pensa em relação a você? Essa frase aqui, esse final aqui, é muito bom, olha. O que você pensa sobre você, em relação a você? Sua vida e as pessoas em sua volta é a sua verdade. E a verdade atrai situações que vibram na mesma frequência. Então, se você pensa que é incapaz, atrairá situações incapazes. Então, volta lá naquela questão que eu falei da identidade, né? Das questões que eu falei, o primeiro e o segundo. A máscara, daquela situação. Então, você pensa, você é aquilo. O que Descartes falou? Penso, logo existo. Se você pensa, você vai fazer tudo.
Você traz tudo aquilo para a sua realidade, né? Uma frase, exemplo, eu vi de um acontecimento próximo de nós, eu trouxe aqui para falar, para a gente comentar o seguinte, sobre aquilo ali, ó. Uma pessoa fez, numa casa espírita, fez uma observação. Espíritos acompanham em decorrência da vibração e acabam passando por obsessor e não é. Porque o nosso pensamento, o nosso foco liga e a gente atrai e ele nem está preocupado com a gente, ele só está concordando com o que a gente está buscando ou pensando. Né? Você não vê no livro dos Espíritos lá que fala que por que os espíritos sofredores buscam o nosso sofrimento? Eles falam porque eles querem que a gente seja infeliz, porque eles estão sendo. Então, a mesma coisa é aquela situação. Se você pensa negativo, você atrai situação para isso aí. Essa parte 8 e 28. Essa parte que é a parte que eu queria chegar, que a gente, de uma certa forma, penso eu, que pode andar um pouco mais devagar, que essa parte toda está no livro Saúde e Pão Nosso. Toda. Né? Vocês vão observar que alguns aí tem até escrito saúde, por quê? Porque eu preparei esse vídeo para outra casa e aí eu tive que refazê-lo aqui para apresentar e aí ficou com diferenças de fonte, de letra, mas ninguém vai preocupar com isso, né? Vai preocupar apenas com o recado, com o conteúdo, né? Então isso aí já começa falando, isso aí está no primeiro, no livro Saúde, são 2 capítulos que falam sobre pensamento, esse aí está no primeiro. Eu não vou no livro lá não para não perder tempo, mas o segundo eu lembro que chama Pensamento Gerador. O primeiro tem tema também de pensamento. Observem que recado que traz. Gente, eu fui pegar o livro Saúde e comecei a sublinhar as palavras que eu achei, os pontos que eu achei que era importante. Quando eu vi, eu tinha riscado o capítulo todo, eu não vou mostrar para vocês, que não há necessidade e também vai ocupar tempo. Mas aí eu fui fazer o slide e comecei a sublinhar as partes que eu achei que tinha que chamar atenção, colocar em negrito, coisa e tal. Quando eu vi, estava aquela rabiscaiada toda. Mas não tem problema não. A gente continua apresentando e continua trabalhando. Veja só. Veja essa informação. Olha, vem de uma frase, continuando, né? Encontra-se na atmosfera em que vivemos fantasmas, formas, pensamentos, isso também você encontra no livro Pensamento de Emmanuel, Pensamento e Vida de Emmanuel, que também foi fonte de pesquisa, que fala sobre essa questão do pensamento, formas de pensamento, quando ele fala lá assim, que tem pessoas que buscam auxiliar só para buscar proveito em cima da situação. Isso é um pensamento da pessoa, tá? Que a gente tem que tomar cuidado com isso. Então ele fala lá, encontra-se na atmosfera em que vivemos formas de pensamentos capazes de influenciar 2/3 da humanidade para as coisas da sombra. Foi o que nós referenciamos, André Luiz, agora, que nós falamos dessa dificuldade que as equipes de socorro encontravam em decorrência dessas formas, pensamento que faz aquela névoa escura, pegajosa, que fica difícil as equipes de socorro descer e sair, né, do planeta. Então, ele fala que influencia 2/3 da humanidade. É muita gente. Entretanto, existe um higienizador divino que proporciona meios de nos livrarmos dessas influências. Se não tivesse escrito aqui, todo mundo já tinha adivinhado. Então, é dizer assim, existe toda uma névoa, toda uma barreira, toda uma, com o nome que você quiser, sujeira que for, mas existe uma borracha para tirar. E está ao nosso alcance, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a força capaz de iluminar a terra. É capaz de iluminar a terra. O Evangelho. Né, que nós aqui conhecemos bem, que nós já estudamos bastante, sempre está falando disso aí, e a gente vai para frente e não vai ficar nisso aqui não. Nós vamos chamar atenção só para essa questão. Aí continua. A mudança dos nossos pensamentos nos parece, à primeira vista, trabalho irrealizável, porque o mal está organizado e se estende por toda parte. É a mesma coisa da gente escutar falar assim, o crime organizado. Aí eu pergunto assim, então a justiça é desorganizada? Agora aqui está falando o seguinte, que o mal está organizado e se estende por toda a área.
Aí fala, vamos de volta lá. A mudança de nossos pensamentos nos parece, à primeira vista, trabalho irrealizável, porque o mal está organizado. Você tem um pensamento, tenta sair dele para você ver como que não é fácil. Lá na frente eu vou falar também sobre isso. Não é fácil. Né? Na casa espírita a gente aprende algumas técnicas, né? Que é uma prece, que é um hino, que é a meditação, para você sair desse pensamento, para você mudar, como a gente fala assim, mudar o disco. Mas, à primeira vista, a gente acha difícil. O pensamento chega, é por isso aí que acontece muitas coisas na área de suicídio. Eu apresentei um trabalho sobre suicídio, eu comecei falando sobre assim, que todos nós somos suicidas em potencial. Por quê? Porque basta alimentar o pensamento. Você alimentar, você foi. Porque você vai encontrar companhia, igual falou lá atrás, e você... obrigado. E você dá essa condição para você e para receber a condição. Então, a gente precisa de estar sempre no positivo. Vimos lá naquela questão, quando falou lá que eu falei da identidade, e a gente vai ver mais na frente como que é necessário que a gente pense positivo e trabalhe nessa condição. Vocês vão observar que tem muito texto, tá? Pouca gravura, mas é porque eu trago assim para a gente buscar estudar sem ler, né? Porque, como eu falei no início, a gente vai ler, às vezes a pessoa não escuta bem, põe afora e a gente não segue. Então, eu prefiro colocar o texto lá. Aí fala, quando nós passamos aquela primeira gravura, que eu chamei a atenção para aquele quadrado lá, eu esqueci de falar uma coisa interessante que nós vamos falar agora. O pensamento, nós vamos ver aqui que ele provém de Deus. Se ele provém de Deus, a gente diria assim, vai aparecer aqui agora, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. A gente poderia perguntar assim, como assim? Se tem tantos pensamentos ruins por aí, como que a gente dá um... Mas você vai comparar aquela questão lá que ele fala lá, é o seguinte, que o pensamento, ele fala que olha lá, ainda é segredo para os homens a gênese do pensamento, o início, né? Isso ainda é segredo para os homens. Nós ainda não dominamos isso. Por quê? Porque nós podemos comparar, nós vamos ver daqui a pouco, vai clarear mais, que nós podemos comparar o pensamento. Preste atenção para vocês verem, na única forma que eu achei para a gente clarear mais assunto, para vocês entenderem, ou concordar, ou me auxiliar no ponto que eu cheguei. Imagina uma fonte de um rio. Lá dentro sai água estragada? Não. Ele vai descendo. A tendência é que ele pode chegar lá embaixo todo contaminado. Mas uma coisa é certa, dificilmente, mas muito dificilmente, ele vai chegar lá da forma que é da fonte. Assim vai ser o pensamento, por isso que eu chamei a atenção naquele quadrado lá do primeiro slide, que a gente falou mente, né? Então ele fala lá, a gênese então nós não sabemos tudo sobre o pensamento, nós não dominamos tudo. Ele fala, qual seria a engrenagem que faz, quem está falando isso é o Miramesa, volta a falar, tá? Qual seria a engrenagem que faz brotar, vamos trazer a fonte de novo, esse milagre divino no centro, olha o chakra aqui, ó, no centro das condições humanas. É uma pergunta. Aí ele completa. A geração, vamos lembrar de uma turbina, né? A geração do pensamento não está sob o controle de quem pensa. Mas como assim? O pensamento não é eu que estou pensando? Como é que não está sob o meu controle? Não está sob o controle de quem pensa. É uma força de Deus. Volta lá para aquela imagem lá que nós colocamos fora do quadrado lá, que é o Espírito. É uma força de Deus que se manifesta por intermédio do Espírito. É o mesmo dizer o seguinte, que Deus não cria nada errado e que o pensamento nosso provém das maravilhas celestiais e que o Espírito é o condutor, nasce parte dele, parte primeiro dele. Então, nós podemos entender e seguir, eu acho que vocês podem concordar comigo, que todo Espírito, inicialmente, é bom. Mas o que faz eu ficar ruim? Olha o rio que nós falamos do contaminado, ou aquele quadrado que nós falamos do perispírito, do pretérito, o espírito, depois do corpo físico lá no final, que ele vai falar agora. É uma força de Deus que, por vezes, pensamos sem que a razão se manifeste. Isso acontece, não acontece?
a Joana de Anjos fala que frações de segundo a gente pensa. E o produto dessa força, aí que começa o problema. Pode cair sobre nosso domínio, em forma de ideia. O que é ideia? Se você pega lá e pesquisa, é um feixe de condições, né? A formação de ideias podem ser disciplinada, podem ser controlada, né? Então, ideia, representação mental de algo concreto, abstrato ou quimérico. Quimérico tipo assim, vago, né? Então, o pensamento ele nasce puro e ele passa por essa situação, mas ele pode ser disciplinado, né? Ou seja, ele vai passar por aquela questão do perispírito, do pretérico, corpo físico, isso tudo, vamos dizer assim, vai falar lá na frente, vai contaminar, né? Aí vai falar, todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento. Aí isso aqui já está no Pão Nosso, eu lembro bem, constitui resultante do pensamento das criaturas. O mal, o belo, o feio, vivem antes de tudo na fonte mental que o produziu. Aí, porque o nosso pensamento é criador. Instâncias da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso. Voltou a falar do Evangelho. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior. Então, nós sabemos bem, mas vamos lá. O que é consubstancia? Só para a gente entender como que casa bonito. Consubstancia, fusão de várias ideias, resumir. Fusão de várias coisas, resumir. São as ideias. Então, o pensamento, ele vai descer naquela condição lá e vai passar por aquelas situações lá, que é o nosso corpo físico, que é o nosso corpo aqui nas condições de mundo de prova, de mundo material, e vai, vamos dizer assim, vai contaminar. E aí, ele pode ser o quê? Ele pode ser... vamos dizer assim, educado, né? Vamos dizer dessa forma. Acho que está aqui. Disciplinado, obrigado. Ele pode ser disciplinado. E lá na frente nós vamos ver, mas nós podemos adiantar. O que é essa disciplina? Reforma íntima, mudança de hábito, do sentido que é reforma íntima, vivência do Evangelho e por aí afora. Então você tem o princípio divino que nós somos, né? Que vem no pensamento. E você tem o pensamento para fazer as coisas todas certas, mas ele entra na nossa realidade e é dizer assim, como eu falei em questão do rio, é como se ele contaminasse. Essa parte do Pão Nosso, que nós tiramos lá da definição de Emmanuel, fala, pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito, ou seja, de imediato, no campo dos efeitos transitórios. Mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. Eu vou ler de novo isso aqui, porque eu tenho certeza que muita gente não pegou a beleza disso aqui. Palavras de Emmanuel. Porque eu vou trazer um exemplo para aí que eu nunca consegui achar um exemplo melhor do que esse que a gente viu. Fala lá, a realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito do campo dos efeitos transitórios, mas o objeto, negrito lá, formado pelo poder mental, lembra do quadrado lá, né? Quando ele passou por aquelas situações, assim, vamos dizer assim, fez o feixe, fez a ideia, vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para um esforço de continuidade ou extinção. Acredito, pode ser que alguém aqui viu, 1984, mais ou menos, lançou aquele filme Caça-Fantasmas, e lá tinha uma figura muito interessante, aconteceu uma situação lá muito interessante, que eram três pessoas que caçavam os fantasmas, né? E depois tinha o vilão lá no finalzinho do filme, depois eles fizeram agora o filme mais novo, mas esse foi o primeiro, tinha um vilão lá, que ele ia destruir a cidade. Aí juntou os três lá e eles tinham que fazer um trabalho especial lá para pegar o vilão. Aí o que acontece? O vilão, como sempre, ele está no final lá trazendo um diferencial de maldade.
eles estão preparados para isso, eles sabem como que o vilão vai agir. E aí eles estão no meio de uma metrópole lá, Estados Unidos, eu não me lembro onde, e aí o vilão começa a envolver os três, né? Aí eles falam assim, não pensa, não pensa, não pensa, não pensa. Aí de repente surge um monstro de neve, grandão, do tamanho dos prédios, quebrando tudo. Aí um dos três fala assim, quem pensou? Quem pensou? Alguém pensou? Aí um fala assim, eu não aguentei, eu não consegui. Aí, o que ele fez? Ele pensou, eles falam, ele pensou de quando criança, num bonequinho de neve pequenininho, e ele lembrou daquele momento. Então, era tudo que o vilão precisava. Ele lembrou daquele bonequinho pequenininho, o que o vilão fez? Pegou a ideia dele, potencializou e fez um monstro que quebrava tudo. Aí a história muda toda, porque eles têm que eliminar o monstro, né? Porque vai acabar com a cidade toda. Está no primeiro filme, que eu gosto demais para esse exemplo aqui, né? Porque, olha para vocês verem como que casa. Objeto formado pelo poder mental. Então, nós falamos sobre isso anteriormente e vai voltar a falar. Nós temos um poder criador grande demais. Agora, cabe a nós disciplinar os pensamentos, as ideias, e para sua continuidade ou extinção. Vamos combinar que você destruir um pensamento negativo, uma coisa ruim, é difícil, gente, porque é doce. É a mesma coisa, para o diabético, açúcar não é uma maravilha? Porque não pode. Assim também no pensamento. É mais ou menos assim. A pessoa está fazendo uma coisa errada, vamos pôr dessa forma assim. Ele fala assim, é a última vez. Não, só mais essa. Só mais essa. Por quê? Ele fica difícil. Agora, como que ele sai disso aqui? Como que ele sai desse ciclo? Evangelho, reforma íntima. É a borracha que falou. É a vivência, que nós vamos chegar lá daqui a pouco, que vai falar dessa vivência. Nós falamos sobre isso? Falamos, né? Nós conseguimos muito na área da disciplina dos nossos pensamentos, desde que, quando despertamos para tal, asseguremos recursos do Evangelho como nosso caminho. Aí, voltou a falar. Você consegue tudo com o pensamento, desde que você tenha. O que é o Evangelho no pensamento? Que fala na casa espírita todo dia. Reforma íntima. Olha lá. Cristo veio dar-nos a fórmula mais perfeita de como nos educarmos. O que é? É o Evangelho que eu trouxe. Condicionar nossas ideias elevadas, que nós falamos que é o fecho dos pensamentos elevados, pois, um princípio de reformulação mental. Agora eu trouxe a reforma íntima escrita, né? De reformulação mental, porém o condicionamento só não condiz com a verdade. Ele está falando o seguinte, que só a reforma íntima você querer fazer, não adianta. É necessário o quê? Ação. Você precisa tomar ação. Eu não vou fumar mais. Não fuma. Não é só ter ideia, não. Eu estou dando exemplo do cigarro aqui. Mas é tudo. É necessário aqui, ele fala assim, não condiz com a verdade. Só isso não. É necessário ação. Aí ele continua. Renovar pensamento, ele volta a falar da reforma íntima. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia. Olha que curioso. De renúncia e profunda dominação de si. Dominação de si. Então, mudar a pensamento, reforma íntima, mudar a nossa caminhada, é muito difícil, sim. Você precisa, como diz, né, por aí, cortar na carne. E isso não é fácil, não. Agora, quando você vai no médico, o médico fala assim, se você não deixar de fazer isso, você morre daqui a tanto tempo, a gente não faz? E por que a gente não faz quando quem tá falando é só o Evangelho e o nosso coordenador da reunião? Por que a gente não faz? A gente está trabalhando contra a gente mesmo, porque a gente já sabe de tudo. A gente já tem toda a informação. Aí ele fala... qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho, sacrifício do coração. Reforma íntima de novo. Sacrifício do coração, o que eu chamei de cortar na carne. Tem hora que dói. Tem hora que dói, né?
Qualidades que o homem... É por isso que muitos servidores modificam as expressões verbais, julgando que refundiram o pensamento. Às vezes falam assim que o pensamento ele fala assim, ó, eu trouxe aqui porque a gente esquece o que quer falar. Eles falam assim, remodelaram, corrigiram, tipo assim, mudou o pensamento, mas não adiantou. Aí fracassou. Eu tentei, mas nosso tempo já vai andando, né? Eu queria chegar nesses... Aí só faltam 3 slides, mas esse último aqui ele é de suma importância para mim, mas esse aqui também é muito, muito bom. E eu só tenho menos de 10 minutos. Olha lá para vocês verem isso aqui, ó. O hálito de Deus, vamos chamar atenção para isso aqui, ó. O hálito de Deus, vamos lá no primeiro quadro de novo que a gente mostrou aquela gravura. O hálito de Deus surge em nossas entranhas. Lembra daquele corpo físico que eu mostrei lá com os órgãos espirituais para tomar forma pensamento. Lembra lá do que eu falei do rio. Não obstante nós outros, é que damos caráter a essa energia. É nós que decidimos o que fica, né? Entregando a ela a mensagem perfeita daquilo que somos no grau que vivemos. Essa questão do hálito de Deus, ele é muito importante. Tem uma palestra do Haroldo Dutra que ele dá um exemplo muito bom, que ele fala assim, que quando você chega numa festa infantil, que você alguém chama para soprar um balão, você não consegue soprar 2. Porque você já está passando mal. Aí ele fala, aqueles exames que a gente faz de quem já fez de pulmão, você sopra aquele negócio que não... Aí ele dá exemplo disso, que o hálito de Deus é tão perfeito, tão poderoso, tão grande, que ele dá a vida, segundo a Gênesis, né? Lá para o Velho Testamento. Mas, segundo a história, segundo o que nós estudamos. Então, o hálito de Deus dá essa vida. Agora, ele fala que olha lá, o hálito de Deus surge em nossas entranhas. Não somente nós outros que damos caráter a essa energia, entregando a mensagem. Agora vamos continuando. A saúde depende muito dos pensamentos e da qualidade deles. E se somente temos ideias inferiores, criamos um campo de vibrações negativas. Que a gente falou que ia falar sobre isso. Em nós e em outros e em torno de nós, onde todas as nossas necessidades se alimentam, empobrecendo a própria vida. Então você faz um ciclo entre você, do seu lado, que você é que a gente fala assim, a gente está perto de fulano de tal, a gente sente mal, e por aí afora, e coisa e tal, né? Degenerando o mundo celular. A gente apresentou um estudo há muito tempo atrás que mostra esse mundo celular como que ele é desorganizado pelo nosso pensamento. Eu disse que eu apresentei 3 ou 4 estudos sobre pensamento, que ele mostra essa célula como que ela é desorganizada, né? E desorientando o metabolismo físico e espiritual. E onde não há harmonia, não pode existir saúde. Então, uma vez que seu pensamento está em desacordo, você tem um corpo em desacordo. Porque você trouxe todas aquelas condições de negatividade, dando condições para que isso acontecesse. Agora vamos nesse slide aqui, que eu gosto muito dele, porque ele traz um recado muito grande. Nós temos 5 minutos. Então, falar. Aqui, o livro do Miramês, ele tem o capítulo tem uma parte dele, uma frase que ele põe à parte. Essa é uma frase que ele põe à parte, e é como se dizer assim, ó, gerar condições de saúde é respeitar as regras do equilíbrio. É como se a gente lesse isso aqui, pudesse ir embora e refletir sobre isso aqui. Só com essa frase. Vai embora, pronto, já viu tudo. Porque a gente vai refletir sobre isso. Gerar condições de saúde é respeitar as regras do equilíbrio. Quem somente se trata, veja que curioso, quem somente se trata fisicamente, perde-se nos caminhos. E quem busca somente a saúde por meios espirituais, né, tem o mesmo destino. Se estás na carne, ou seja, se estás encarnado, respeita as leis que regem, estuda a natureza e acompanha os seus exemplos. Se não sabes ler na natureza os seus exemplos imortais, lê primeiro nos livros, principalmente os espiritualistas. O que é isso aqui? Nós temos lá no livro dos Espíritos, né, falando sobre a natureza. A gente lê Gênesis, o Espírito fala sobre muito isso, sobre a perfeição e sobre tudo que a natureza nos traz. Agora, o que eu trouxe ali para a gente?
Ele trouxe o seguinte, que na casa espírita, ou em qualquer casa religiosa, mas a gente na casa espírita, a gente fala com mais propriedade, você tem a condição de ser atendido. Exemplo aqui, o passe vai ser ministrado daqui a pouco, aqui também está sendo atendido, tem as reuniões de tratamento aqui. Mas ele fala que só isso não basta, não. Que se você, que a gente precisa conciliar o tratamento espiritual e o físico. E ele deu exemplo da natureza. Vocês já viram árvore tomando comprimido para depressão ou para... ficou meio pesado o exemplo aí, né? Mas só para quebrar, para forçar mesmo. A natureza é perfeita. E nós temos condição de ser. Por que nós não somos? Porque a gente deixa, porque nós temos a condição de pensante. A gente já passou lá pelos 7... da animal, e nós temos lá no CEP, tem a questão lá do livre-arbítrio, que a gente é pensante, a gente decide, né? O que é que ele traz lá? Você busca o auxílio no espiritual, mas você precisa também buscar, se precisar, no médico, porque você está na carne. Então você não pode ignorar, a gente não pode ignorar isso, você precisa fazer, a gente precisa fazer a sua parte. Porque a gente vê isso muito, né? A pessoa quer tratar no espiritual e quer ficar bom. E às vezes ele precisa, como a espiritualidade fala, do bisturi. Mas ele vai precisar do bisturi por quê? Porque ele fez a questão, aconteceu por X motivo de que a gente vai entrar em reencarnação e não é o caso aqui. Ele fala lá, teu pensamento pode gerar bem-estar, educa-o todos os dias, disciplina-o em todos os momentos, que as tuas ideias, encontrando um ambiente afim, serão geradoras de estado saudável do seu corpo. Então, chamou a atenção para educar os pensamentos, né, que nós chamamos de reforma íntima, que nós chamamos a atenção para isso. E aí, no último slide, a clássica questão 459 do Livro dos Espíritos, que fala que eu não coloquei ela lá no início, porque o estudo estava voltado por uma outra forma, né? E esse aqui leva muito para a questão lá de a gente estudar como que os espíritos atuam sobre a gente, mas a gente colocou no final, que os espíritos influenciam nos nossos atos muito mais que nós imaginamos. E a gente vai observar aí, uma chamada de atenção que eu vou fazer é o seguinte, que eu disse no meio aí que a gente precisa pesquisar, que a gente precisa buscar. Eu venho de uma escola de estudo espírita em que a gente colocava o livro encontrado, a página e até a edição, porque muda de edição para edição. E vocês vão observar que ali tem livros que encontram assim, de ordinário são eles que vos dirigem. Então ali são tradições diferentes, mas a gente precisa buscar ser o bastante fiel à situação. Então, nesse caso aqui, o livro que eu tinha em casa não trazia dessa forma, mas eu lembro que tem alguns livros que falam assim, que de ordinário são eles que vos dirigem. Lá ele trouxe assim, mais do que imaginais, pois com constante frequência são eles que vos dirigem. Então, a necessidade de hoje, amanhã, para frente aí, eu convidar vocês, no mínimo, adquirir o livro O Pensamento de Miramês e estudar a questão do pensamento aí, ou em outros livros que são muitos, né, que a gente encontra sobre isso aí. Eu falei aí que teve um trabalho que eu apresentei que fala só do pensamento a nível de ataque de obsessores. Né? Um exemplo de um livro que traz essa informação alta demais, Estranhas Obsessões. É um livro pequenininho assim, mas ele é curioso as informações que traz nele. Porque a gente vê falar de obsessão, mas naquele caso são os casos, não são especiais, mas são os casos que não estão no cotidiano, acho que eu posso dizer assim, não está no cotidiano do que a gente chama de obsessão, ele chama de Estranhas Obsessões, né, que vai mostrar essa questão do pensamento também. E aí nós temos a nossa fonte de pesquisa, né, que a gente usou, e nós temos o nosso contato aí, só a título de informação, acredito eu, e essa frase aí que a gente gosta muito dela, Deus seja sempre louvado, e que nós também possamos ser sempre louvados. A mim cabe agradecer a atenção, a paciência, e muito especialmente, pedir desculpas a todos. Por que a gente pede desculpas? Porque, às vezes,
a nossa fala ela é um pouco sem caridade, ou ela atinge, ou ela vem de uma certa forma de encontro a alguma situação, eu costumo sempre pedir perdão caso isso aconteceu. Mas informo que a intenção foi a melhor e que agradeço demais a presença de cada um. Agradeço a casa pelo espaço, pela oportunidade e rogo ao Mestre Jesus que continue nos permitindo a liberdade, a saúde e muita disposição para caminhar nessa bendita oportunidade dessa roda magnífica da vida. Que assim seja sempre. Agradecemos pelo estudo, né? Espero que todos possam ter absorvido bem tudo que foi dito, que nós possamos criar forças para fazer a reforma íntima e mudar os nossos pensamentos para que possamos crescer, melhorar cada dia mais. Temos alguns avisos. A casa tem vários trabalhos que são realizados durante a semana. Nós temos a evangelização infantil na segunda e quarta às 20 horas e no domingo às 9 horas. Temos a pré-mocidade na segunda e quarta-feira às 20 horas e também no domingo às 9 horas. A mocidade no sábado às 14 horas. Para os bebês também nós temos atividade na segunda e quarta-feira às 20 horas e no domingo às 9 horas. Ou seja, tem atividade para toda a família. Então, aqueles que tiver familiares, pré-adolescentes, jovens, crianças e até bebês, podem trazer para casa. Temos os estudos, né? O estudo sistemático da doutrina espírita, com as obras de André Luiz e Livro dos Espíritos, toda sexta-feira, às 19 horas e 45 minutos. Aqueles que quiserem participar, fiquem à vontade. E também no sábado, às 17 horas. Então, tem estudo em 2 dias, né? Na sexta-feira e no sábado. Então, aqueles que não puderem vir na sexta-feira, tem o sábado. Infelizmente, nós tivemos a suspensão do evento, né, da Noite do Macarrão, que seria realizado no dia 20 de abril. A diretoria pede desculpas, mas para evitar maiores transtornos, foi melhor suspender a Noite do Macarrão. E todos aqueles que compraram ingressos, seja aqui na casa, ou seja pelo Simpla, procurem reaver seu dinheiro na secretaria. É só procurar ali ou melhor, na secretaria não, na biblioteca. Só procurar ali na biblioteca que vão devolver o dinheiro daqueles que compraram, tá? E a gente pede muita desculpa a todos que participaram. Muitas pessoas estavam empenhadas nos trabalhos, né, para a realização dessa Noite do Macarrão, mas infelizmente tivemos que suspender. Em junho teremos a festa junina. Então, é um evento que vem aí e que todos poderão participar. Nós vamos fazer a prece final e logo após, aqueles que quiserem tomar o passe, é só se organizarem em fila aqui à minha direita para receber o passe. Agradecemos a presença de todos
Espero que todos tenham se sentido acolhidos na casa e possam retornar sempre, né? A nossa irmã Elisete vai fazer a prece final e é assim que terminar, as pessoas já podem se organizar em fila, aqueles que quiserem tomar o passe. Uma boa noite a todos. Deus, de infinita bondade e misericórdia, obrigado por mais essa oportunidade. Que a Tua luz seja luz em nós, que possamos ser merecedores dela. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.